dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite para todos aí. E vamos aí sempre para frente com pensamento positivo. Falando em pensamento pessimista, ele senta-se e lastima-se. Agora, otimista, igual a senhora, igual o senhor, levanta-se e age. Não. Vamos lá, vamos agir, vamos agir. Vamos para o que interessa, é conteúdo, senhores, é isso aí. Nós vamos falar sobre ação penal. A ação penal é aquela que dá início ao processo criminal, seja ela uma ação penal privada ou uma ação penal pública. Dentro do tipo penal, quando não fala nada dentro do tipo penal, a ação penal será pública. A ação penal será pública. E aí vamos verificar se a ação penal pública incondicionada não precisa de nenhuma condição para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia ou precise de uma representação da vítima ou de alguém ali que possa representar a vítima. Depois vamos ver com muita tranquilidade isso aí. E na ação penal privada, o tipo penal vem dizendo, e logo ali depois de alguma disposição geral, e vem dizendo que aquele crime somente se procede com uma ação penal privada, ou seja, com uma queixa-crime. Então, na ação penal privada, a chamada queixa é a peça, né, que se faz, é a petição que se faz numa ação penal privada, que é a chamada queixa ou queixa-crime. E já na ação penal pública é feito pela denúncia do Ministério Público. O termo é denúncia, ou seja, a peça do Ministério Público tem o nomes iures de denúncia. E aí o juiz irá ou não receber essa denúncia aí, tá ok? E dando essas considerações, a ação penal privada ela vai ter alguns princípios, vamos apresentar alguns princípios que nós chamamos de CID, olha aqui, ó, que é a conveniência ou oportunidade, a intranscendência, a questão da disponibilidade e da indivisibilidade. Se quiser guardar isso aí como processo mnemônico. Então, a ação penal privada ela vai se reger pelos princípios da conveniência e oportunidade. O que é isso, senhor? O ofendido ou seu representante legal não são obrigados a propor a ação penal contra o autor do delito. Exercerão o seu direito, se quiserem, conforme a conveniência social ou a oportunidade. Fica-lhe a faculdade de propor ou não essa ação penal, tá bom? Aí verificamos também que é o princípio da intranscendência. Só podem ser oferecidas contra o provável autor do delito, tá ok? E aí, seguindo outro princípio, temos o princípio da ação penal privada, a chamada disponibilidade, garantindo que, após o ajuizamento da ação, o querelante, quem é o querelante? Aquele que oferece a ação penal privada por meio da queixa. Lembra que eu falei queixa? Ou queixa-crime, né? Também conhecido como queixa-crime. O querelante ele possa desistir, assim como também poderá desistir do recurso eventualmente imposto. Tá? Também é o momento ali da disponibilidade da ação penal privada. E temos também o princípio da indivisibilidade. Ali, observe o artigo 48, 49 e 51. Vamos trabalhar bastante com esses princípios aí, tá bom? Então, dê uma pausinha, leiam esses artigos aí, todos do Código Penal, e vamos trabalhar nesse sentido aí, tá ok? Em relação Não, desculpa, esses aqui são tudo do Código de Processo Penal. Opa, Código de Processo Penal, tá? Pega lá o Código de Processo Penal, tá? Ok? E aí vamos dar uma verificada e trabalhando com tudo isso aí. Agora, os princípios da ação que regem, que movimentam, né, que dão base ali à ação penal pública, é o chamado lídio, legalidade ou a obrigatoriedade, a intranscendência também, existe a intranscendência aqui também, a divisibilidade, né? E a indisponibilidade, enquanto na ação penal privada pode ser disponível. E aqui tem a oficialidade. E aí, como caráter aqui lógico, tem aqui a legalidade, ou seja, é de caráter legal, é de caráter público, por isso que é o Ministério Público que move essa ação, e é obrigado, o Ministério Público é obrigado a fazer. Que tem ali o artigo 24 do Código de Processo Penal, diz que o Ministério Público tem o dever de promover a ação penal
tão só tenha ele o conhecimento do crime, a notícia do crime, tá ok? Ele tem que promover essa ação penal. A intranscendência também só pode ser oferecido contra o provável autor do fato delituoso, lógico, isso é mais do que lógico. Agora pode ser também divisível. O Ministério Público ele pode alegar e processar apenas um dos ofensores. O que acontece? Às vezes, em se tratando de inquérito policial, o delegado, a autoridade policial vai e no seu relatório ele verifica que há 2, 3 autores. E o Ministério Público ele pode entender que apenas existe um autor só. E aí ocorre a chamada divisibilidade. Tá? E temos também a indisponibilidade. Enquanto lá na ação penal privada a ação disponível, existe o princípio da disponibilidade, aqui não, aqui é indisponível. Uma vez oferecida a denúncia, né, o Ministério Público não pode dispor, não pode abandonar, não pode mais largar e tem que ir até o final, até a sentença do acusado ali, tá ok? Pode ocorrer alguma situação diferente? Pode. O Ministério Público ele não está ali somente para acusar, somente para botar o dedo e dizer que a pessoa praticou um determinado. Pode ele mesmo verificar como cumpridor da lei, da guardião da lei, da legislação em si ali, no que tange o que for infraconstitucional, ele pode muito bem verificar que durante o processo realmente o autor ele não cometeu o crime, não há materialidade, entendeu? Nesse sentido, ele pode ele mesmo pedir a absolvição, tá ok? Não tem problema nenhum nisso, tá? Normalmente não acontece. A questão da oficialidade também é oficial, a questão do princípio da ação penal pública estabelece que o Estado tem o dever soberano de agir e de determinar as normas na conduta delituosa, bem como a sanção penal correspondente. Tá? Ele aplica a sanção penal, ele imputa o crime e ali ele fala, cometeu isso, ele está em curso nesses artigos, por ter praticado determinada infração penal. E aí, seguindo direto, senhora, vamos direto ao que interessa. E aí não há dúvida, veja aí, com tudo que eu falei aí, ó, tendo como base o Instituto da Ação Penal, assinale a alternativa correta. Então, pode vir aqui uma resposta, alguma alternativa que traga o que nós já falamos de ação penal privada ou que traga ação penal pública. Na ação penal privada, vigora privada, aí o senhor já segue e observe lá, na ação penal privada, vigora o princípio da oportunidade e da conveniência, justamente, foi o que nós falamos com toda a tranquilidade. Olha aqui, ó, a ação penal privada, o princípio abre logo aqui, ó, da oportunidade e da conveniência, senhores. Então, essa alternativa aqui é a mais correta. É a mais correta, não, é a correta. Na letra B, a ação penal privada subsidiária da pública fere o dispositivo constitucional que atribui ao Ministério Público o direito exclusivo de iniciar a ação penal. Aí, senhores, aí vem para cá. Aí vem a letra B, ela traz ali que não fere, na verdade não fere. Por que não fere? Porque existe previsão, sim, constitucional, previsto no artigo 5º da Constituição lá, Federal, no seu inciso 49, não, desculpa, 59, artigo 5º, inciso 59, que será admitida ação penal privada nos crimes de ação pública se esta, né, não for apresentada num prazo legal. Acontece que o Ministério Público, às vezes, por muito trabalho, muito serviço, assoberbado, várias ações aí, e não seria ali uma ação penal pública incondicionada, e ele não move o processo, ele não dá nem nisso, ele chama-se de inerte. E aí pode sim ter a chamada ação penal privada subsidiária da pública, prevista constitucionalmente, tá bom? E aí vamos prosseguindo. A letra C vem dizendo que como o Código Penal é silente, no tocante à natureza da ação penal, no crime de lesão corporal culposa, verifica-se que a referida infração será de ação penal pública incondicionada. Lembra que eu falei, senhor? Quando não há a questão lá em alguma disposição geral do capítulo, ali logo depois do título onde tem
falando ali no Código Penal, em relação ao crime contra o patrimônio. Aí no final fala que se não falar nada, é ação penal pública incondicionada. E se lá nos crimes lá de contra a honra, lá fala que procede mediante a queixa ou ação penal privada, e aí sim há a disposição. Quando não fala nada, é ação penal pública incondicionada. Aqui ele fala realmente, lá no que tem a questão das lesões corporais, não há a previsão ali. E aí fica na cara, ação penal pública incondicionada, quando se tratar de crime de lesão corporal. Não é. É de ação pública condicionada à representação, porque há previsão legal, não lá no Código Penal, mas sim na Lei 9.099, 95, que lá fala a respeito da Lei 9.099, que trata dos juizados especiais, o GECRIM ou GEC, né? E o artigo 88 fala justamente que nas lesões corporais leves, né? Nas lesões corporais, seja leve ali, há necessidade, artigo 88 da Lei 9.099, há a necessidade da representação, tá bom? E é por isso que fala que ela deve ter o caráter de ação penal pública condicionada à representação, tá? E essa é que é a questão aí. A letra D vem trazendo para nós aí que a legitimidade para o ajuizamento da queixa-crime, que é a queixa-crime é de ação penal privada, né? Exclusivamente privada ou propriamente dita é unicamente do ofendido, aí nós temos que verificar que a legitimidade para ajuizamento da queixa-crime, no caso da ação penal privada, ela, na verdade, não é unicamente do ofendido. Tá? Ela não é unicamente do ofendido. Nesses casos, senhores, nesses casos aí, o ofendido morra, por exemplo, e aí vai parar, vai extinguir, a vítima morreu e vai parar a ação por isso aí não, passa para o chamado CADI, CADI, passa para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Isso é uma previsão legal lá no artigo 31 do Código Penal. Aqui também não pode se confundir, a questão que força o senhor ou a senhora se confundir, porque existe uma chamada ação penal privada personalíssima, que cabe realmente somente à vítima. Aí, se ela morrer, a ação vai parar, não vai mais prosseguir, tá ok? É o caso do direito que somente a vítima pode propor. A única hipótese que temos de cabimento, numa atual conjuntura, é o chamado induzimento a erro essencial, ou ocultação de impedimento ao casamento, que é tipificado lá no artigo 236, pega lá o artigo 236 do Código Penal. E aí, se essa vítima não tentar, não apresentar queixa-crime, ou vier a morrer, o prazo será considerado decadencial, ou seja, ele teria 6 meses, vamos trabalhar de prazo decadencial, ele teria 6 meses, não fez, morreu, também não fez, então essa ação que é chamada personalíssima, prevista no artigo 236 do Código Penal, ela é a única que temos aí considerar como personalíssima. E aí não haverá processo, tá ok? E aí vamos para frente, que tem muita informação, senhor. Muita mesmo, muita informação. Opa, vem para cá, vem, vamos embora. Vamos para 133 aqui. A 133 vem que essa questão aqui está desatualizada. Essa questão foi de 2010. Aí eu deixei ela aqui provocadamente, propositalmente, né? Mesmo sabendo, depois leio aí com tranquilidade, mas vem dizendo lá a respeito da ação penal em relação aos crimes sexuais, Antes havia, sim, uma necessidade de representação da vítima em determinado crime lá. Imagina só, uma pessoa estuprada, que hoje tanto pode o homem ou a mulher ser estuprado, né? Ou estuprados, né? Dependendo do contexto, e ir lá na delegacia, ainda se expor, ainda apresentar representação para uma possível ação. Tá? É complicado isso aí. Então, a partir de 2018, ali, conforme o artigo 225 do Código Penal, que trata sobre os crimes contra a liberdade sexual e os crimes contra aos vulneráveis, né? Ali que vem desde o estupro, ali do artigo 203, vai até o 218, que trata ali da divulgação de cena, de estupro, né?
e de cena de estupro de vulnerável, ou de sexo, né, ali com vulnerável, ou até mesmo de pornografia. Bem, enfim, está ali no que tange a crimes sexuais. Será procedido mediante ação penal pública incondicionada. Isso aí foi a redação lá do artigo não, da Lei 13.718, a Lei 13.718 de 2018. E aí sim, todos os crimes que sejam considerados crimes sexuais, previstos ali a partir do artigo 213, né, e vai até o 218, e inclusive até incluído lei depois ali, que houve uma lei depois da Lei 13.772, também de 2018, que incluiu o registro não autorizado da intimidade sexual, ali que é o 216B, 216B. E, então, ali, todos esses crimes são de ação pública incondicionada, tá bom? Então, não caiam no conto aqui, se cair alguma questão nesse sentido aí, dizendo que crime sexual precisa de representação e tal, que já leu isso em algum momento, não. A partir de 2018, ação pública incondicionada. E vamos ao que interessa, venham para cá, 134, aqui vem dizendo aqui que João, por força de divergência ideológica, publicou, dia 3 de fevereiro de 2019, o artigo ofensivo à honra de Mário, dizendo que este, quando no exercício da função pública de prefeito no município de São Caetano, desviou verba da educação do benefício da empresa familiar. Mário, inconformado com a falsa notícia, apresentou queixa-crime, tá? Em face de João, sendo iniciada ali sendo recebida a inicial, né? O juiz recebeu a inicial em 2 de maio de 2019. Após observar o procedimento adequado, o juiz designou a data para a realização da audiência de instrução e julgamento, que é a chamada AIJ, nós chamamos de AIJ, sendo as partes intimadas. No dia da audiência, apenas o querelado é aquele, o querelado, senhores, é aquele que é o acusado, o querelado é o acusado, o querelante é aquele que acusa numa ação penal privada, tá ok? Somente o querelado João e sua defesa técnica compareceram. Diante da ausência, olha só, da ausência injustificada do querelante, né, que foi aquele que ofereceu a queixa-crime, o querelante é aquele que oferece a queixa-crime, poderá a defesa de João requerer ao juiz a questão de que, aí vem perguntando, decadência ou perdão do ofendido, perdão judicial ou a perepção, tá? E aí vamos verificando aí que em relação à decadência, não houve decadência. A decadência, na verdade, é uma causa de extinção de punibilidade. Lá é quando, conforme nós até falamos um pouquinho aí, a decadência você tem um prazo de 6 meses numa ação penal privada de apresentar a queixa-crime. Passaram aqueles 6 meses, o senhor não poderá mais. Ou seja, passou o prazo de 6 meses, não pode mais, houve a decadência, tá ok? Do seu direito de propor a ação penal, tá? Que seria a queixa-crime. Então, conforme eu falei, a decadência ela é uma causa de extinção da punibilidade. Fica extinta a punibilidade ali, conforme está previsto no artigo 107, inciso 4. Caso o senhor não ofereça ali no prazo de 6 meses, uma ação penal privada, decaiu, tá bom? Não pode mais. Então, essa aqui não interessa. A questão da letra B, o perdão do ofendido, houve perdão do ofendido ali, que é a causa de extinção de punibilidade, a questão do perdão do ofendido. O perdão do ofendido ali, que pega ali o artigo 105, 106 do Código Penal, ele trata sobre o perdão do ofendido. E também o artigo 51 ao 59. Então, se quiser saber, aprofundar um pouco sobre o perdão do ofendido, veja o dispositivo. Somente a causa da extinção da punibilidade se aceita pelo ofendido. Tá? É o que prevê lá o artigo 107 do inciso 5 do Código Penal. Então, em uma ação penal privada, o querelante ele oferece o perdão e o querelado ele tem que aceitar. E aí sim extingue a punibilidade, se ele aceitar, tá bom? Ele pode dizer, não, eu não vou aceitar porque eu não posso ser acusado sobre essa situação, sobre isso. A letra C é perdão judicial. O perdão judicial só quem pode oferecer é somente o juiz, tá bom? Então, por perdão judicial, há previsão legal,
lá no artigo 107, inciso 9. E a questão é de extinção, não de culpabilidade, tá bom? É de extinção de punibilidade, tá ok? É extinção de punibilidade. Lá previsto no artigo 107, que o 107 fala sobre a extinção de punibilidade. Tá? O perdão judicial é a causa de uma extinção de punibilidade. Exemplo, o perdão judicial lá é previsto no artigo 121, parágrafo 5, parágrafo 5º, senhores. Ali, acontece ali no parágrafo 5º, que na hipótese de homicídio culposo, o juiz ele poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingiram tão forte, tão grande aquela consequência da infração, o próprio agente. Acontece muito o pai dirigindo ali e acaba, por culpa, por acidente do próprio pai, ele vinha abarroar o carro na frente ou passar um cruzamento, por alguma culpa ali. E o filho que estava do lado, o filho de 5, 8 anos, sei lá, e vindo a morrer. Então, foi culposo, foi um crime ali considerado um homicídio culposo ali, por descuido, né? Por uma inobservância do dever de cuidado, e aí ele ficou tão abalado ali pela morte do filho, e o juiz pode conceder o perdão judicial, é o caso ali. Então, sobrou para nós aí a questão da perempção, a ação torna-se perempta. E é uma causa realmente de extinção de punibilidade, tá ok? A perempção realmente é uma causa de extinção de punibilidade. O que é perempção, na verdade? A perempção, a questão da perempção para extinguir a punibilidade está previsto no artigo 107 ali do Código Penal, no inciso 4, que vem dizendo lá, pela prescrição, pela decadência ou pela perempção, tá, o dedo assim, né? Pela perempção. Ocorre quando o titular da ação privada, que é o caso nosso aqui, que realmente o enunciado vem trazendo para nós aqui, que é uma ação penal privada, o querelante fica parado, fica inerte, ele não faz nada, tá? Ele não comparece ali a uma audiência que deveria comparecer, que é logo na primeira audiência, tem que ter a presença do querelante e do querelado ali, tá? Esse instituto da perempção só ocorre, olha só ocorre, vou abrir aqui, vou falar que vai ter questão aí que pode cair novamente aí. Ela só ocorre na ação penal privada, tá? Quando instaurada, tem que instaurar a ação penal privada? Tem que instaurar, tem que o juiz aceitar a queixa-crime e sendo exclusiva, então, da ação penal privada, tá? Ela tem que ser iniciada, só essa questão aí. O Código Penal traz ali a perempção, para o senhor olha, dê uma olhada lá a respeito da perempção, artigo 60, inciso 3, que fala que quando o querelante, né, que é aquele que oferece a ação penal privada, ele deixa de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo. E foi o que aconteceu aí, tá? É o que diz o artigo 60, inciso 3. E vamos para frente, senhores, vamos para frente, que é muita informação, muita coisa. Vamos lá, vamos embora. Vamos para frente. Aqui, essa aqui é bem rapidinho, não tão rapidinho, a questão é curta, mas tem muitas informações para passar aqui, senhores. Tratando-se de causa extintiva da punibilidade, lá, pega o artigo, quando fala causa extintiva de punibilidade, pega o artigo 107, tem um rol lá, o rol é não taxativo, tá bom, senhores? Aí tem outra extinção de punibilidade em algum outro dispositivo legal. Pega o artigo 107 do Código Penal e vamos trabalhar sempre com a extinção da punibilidade. Vem dizendo lá que no caso da extinção que tratar a causa da extinção da punibilidade consiste na exclusão por lei ordinária, olha aqui, ele vem dizendo aqui, por lei ordinária, quando tratar uma causa de extinção da punibilidade, que por lei ordinária, com efeitos retroativos de um ou mais fatos criminosos no campo da incidência do direito penal, aí vem dando ali as questões aqui, as alternativas que interessam. E se vocês observarem o artigo 107, realmente no artigo 107, inciso 2, todos esses institutos aqui que nós estamos trabalhando. E aí, qual deles iria nos dar como resposta correta? A parte mais importante que a questão traz para nós aqui, senhores, é a questão de que o texto fala aqui, por lei ordinária. Olha aqui, isso aqui vai nos dar uma informação grande por lei ordinária, tá?
E aí a gente pode afirmar com toda certeza que nós estamos trabalhando com a chamada anistia. É anistia? É anistia, com toda certeza. A anistia, na verdade, senhores, vamos abrir aqui para. A anistia, na verdade, é uma tal da clemência conferida através de lei ordinária, sendo competência lá do Congresso Nacional. É previsto no artigo 48, inciso 8 da Constituição Federal. Pode ser concedida antes do trânsito julgado, que, na verdade, considera como anistia própria, ou mesmo depois de transitar em julgado a sentença penal condenatória, que aí chama de anistia imprópria. A anistia faz desaparecer, na verdade, conforme o enunciado fala, vai desaparecer o crime, cessa os efeitos penais, permanecem os efeitos civis, tá? Aí, nesse caso, vão permanecer os efeitos civis. Ao contrário da anistia, aí falando aqui, já que a gente está por aqui, ao contrário da anistia, o indulto e a graça também, conhecido como parte da doutrina, a graça, conhecido também como indulto individual, por isso que foi colocado aqui, ó, indulto individual, logo ali, mas, na verdade, indulto individual e graça, na verdade, indulto individual e graça são praticamente a mesma coisa pela doutrina, tá bom? São praticamente a mesma coisa pela doutrina. Então, volta para cá. O indulto e a graça considerado pela doutrina a mesma coisa. Então, na verdade, o indulto e a graça, voltando para o indulto e a graça, eles são de competência do presidente da República, por decreto, é dado por decreto, aquela indulto presidencial, acho que os senhores já viram falar nessa questão aí. Então, como é dado por decreto presidencial, elas não são concedidas por lei ordinária, é um decreto. A previsão está lá no artigo 84, em relação a indulto e graça. Artigo 84, o inciso é o 12, que concede indulto, que fala lá. Então, a graça é um benefício individual, né? É como se fosse um indulto individual, a doutrina considera assim, que é destinado, que tem um destinatário certo. A graça tem um destinatário certo. É uma questão de individual, indulto individual, graça, ele tem um destinatário certo. Então, depende de pedido do sentenciado, pede-se direto ao presidente lá. Já o indulto é um benefício coletivo. O presidente faz um decreto e ali elenca quem pode sair, quem pode gozar desse indulto ali, tá? E não tem destinatário certo o indulto, por ser coletivo, né? Lógico, né? E é concedido de ofício, não depende de provocação, o indulto. Já a graça depende, sim, de um pedido junto ao presidente da República. Observe a súmula 631. A súmula 631, o indulto extingue os efeitos primários da condenação, da pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários penais ou extrapenais, tá? Guarde isso aí, essa súmula 631 é muito importante, nós vamos trabalhar com ela depois aí, tá? E aí, seguindo, senhores, e aí, vamos para frente? Vamos sim, vamos para frente, tem muita coisinha aqui. Vamos para frente aqui, vamos lá. Aqui o 136 vem dizendo aqui, em relação às causas de extinção da punibilidade, previsto no artigo 107, já falamos isso aí, extinção da punibilidade, artigo 107 do Código Penal, assinale a alternativa correta. O perdão do ofendido é unilateral, prescindindo de ausência do querelado, nós já falamos, o perdão ele tem que ser aceito, o perdão em caso de de queixa-crime, ele tem que ser aceito pela outra parte, tem que ser aceito pelo acusado, pelo querelado, tá bom? Então, na verdade, bilateral, não é bilateral, tá? Não é unilateral, ele é bilateral, tá? Prescinde, aí fala assim, prescinde, é desnecessário, não precisa, lembrar disso do português. Imprescindível é necessário, prescindível não é necessário, tá bom? Mas, então, ele seria a chamada imprescindível, tem que ser imprescindível a anuência do querelado, tá bom? E aqui aí seria também outra forma aqui de botar imprescindível, tá bom? Então, a questão está errada por conta disso aí. A letra B vem trazendo aí para nós, aí, nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão, ela impede? Não, na verdade, não impede não, senhores. Não impede. Tá? Aí pega aí o artigo 108, é isso mesmo.
Pega o artigo 108 do Código Penal e lá no finalzinho, que a gente chama enfim, né? Lá no finalzinho, vem dizendo justamente isso aqui, o não impede. Vem dizendo lá no artigo 18, não impede, tal, no artigo 108, não impede, já começa a dizer, não impede, tal, nos crimes conexos à extinção da punibilidade, de um deles não impede quando aos outros a agravação da pena resultante de conexão. Tá? A questão é cavernosa, essa questão é, só por causa do nãozinho, aí teria que saber muito a lei seca ali, trabalhar muito com a lei seca. A perempção é causa de extinção da punibilidade? Sim, vimos na questão anterior que sim. Exclusiva da ação penal privada? Justamente. Somente ocorre a perempção ali na ação penal privada. Trabalhamos já com isso aí também, tá ok? A decadência e a perempção é exclusiva da ação penal privada. Tá? Trabalhamos já com isso aí. A letra D, em caso de morte do réu, não há o que falar em extinção da punibilidade? Do réu, é morte do réu, tá bom? Devendo o juiz absolvê-lo com base no método da resolução do conflito em dúbio pro réu? Não, não, não. O réu morreu, em caso de extinção do réu, a extinção da punibilidade trata-se da previsão expressa no Código Legal, tá bom? Ali, ó, não há o que se falar em extinção da punibilidade. Ah, sim, senhores, tá bom? Ah, sim. Opa, isso aqui eu botei em dúbio pro réu. Não foi na questão, não é do pro réu. Ali é questão que não há a questão. Ó, não há o que se falar em extensão da punibilidade. Sim, pega ali o artigo 107 e é o que abre justamente ali a morte do réu, do acusado, tá? A morte do réu. Abre logo ali. Morreu o agente, ali, quanto à morte do agente, assim a extensão da punibilidade, tá bom? Assim a extensão da punibilidade. E aí essa questão estaria errada por isso de falar que não há, e há sim, tá? Às vezes quase até me confundi aqui. Mas vamos lá, vamos para frente aqui. A 137 é uma informaçãozinha, depois fica mais fácil aí, rápido, de a gente resolver todas essas questões aí. Em relação ao Instituto da Graça, já falamos, do indulto e da anistia, já trabalhamos bem, e aí é correto o quê? Correto afirmar o quê? Compete privativamente ao presidente da República conceder graça e indulto, já falamos disso. Já a anistia é atribuição do Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República. Sim, haverá sanção, porque é lei ordinária e o presidente da República tem que sancionar essa lei. E aí, senhores, com tudo que nós falamos de graça, indulto, aí, eu peço que os senhores leiam novamente a súmula 631 do STJ, que vai falar ali de relação ao indulto, ali, da extinção dos efeitos que extingue e tal, tá? E já falamos bastante aí, vamos para a próxima, e leiam aí que está muito tranquilo aí, é quase autodidata essa questãozinha aí, tá? Vamos lá. Vamos para não perder tempo, que tem muita informação, senhores. Aqui, a 138 vem, extingue a punibilidade. Aí é só pegar lá o artigo 107, né, do Código Penal e vai trabalhando com ele. Ou, se não lembrar disso, aí vai a questão da lei seca e tal. Aí vem dizendo aqui, a decadência nos crimes de ação penal privada e pública incondicionada. Não, lembramos lá, senhor, que a decadência ela não atinge a pública, né? Não atinge a pública. A decadência ela atinge a exclusiva da ação penal privada. Tá? Ela vem até aqui só, tá bom? Ela vem até aqui. Então, não incide nos crimes de ação penal pública incondicionada. Tá? Essa daqui tinha que anular, pelo menos cortar isso aí para dizer que está errado. A renúncia nos crimes de ação penal privada subsidiária da pública, a renúncia refere somente aos crimes de ação penal privada. Nós não falamos de renúncia aqui, tá? mas temos uma aula aí só voltada de renúncia, de perdão, se tratando de perdão do ofendido, e perempção e decadência, tá? Em relação à ação penal privada. Mas não vamos aprofundar aqui, não. Mas a renúncia nos crimes de ação penal privada subsidiária da pública, né? Ela não se refere somente aos crimes de ação penal privada, só até aqui. Ó. A subsidiária da pública, não. Tá? A questão da renúncia, tá? Que também estaria aqui. A perempção nos crimes de ação penal privada, sim, vimos lá que a perempção, a decadência e tal, somente nos crimes de ação penal privada. E o perdão nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, aí a letra estaria errada aqui, porque o perdão não pode ser aplicado nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, uma vez que incide exclusivamente nos crimes de ação penal privada.
tá? Só por causa disso aí. Tá? Não pode ser publicado nem o perdão aqui, o perdão, no caso lá, o perdão judicial é outra coisa. Lá no inciso 9 do artigo 107, é outra coisa. Aqui é o perdão do ofendido, tá? E aí tem que ter também o aceite lá do ofendido. Tá? E essa questão estaria errada por conta de ser pública e incondicionada, né? Tem que ser somente privada. E vamos aqui para terminar. Vamos terminar. Olha aí. Só falta essa aqui. Rapidinho, 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 rapidinho. Ânimo, 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 ânimo. Arcanjo praticou furto. Após 10 anos foi cumprido o mandado de prisão. 10 anos após, hein, contra ele. No momento de sua prisão, ao saber do motivo pelo qual estava sendo preso, sofreu infarto e sendo hospitalizado, né? Após 20 dias da internação, veio a falecer. Já falamos sobre isso aí. Já falamos já. E aí temos lá a questão da morte do agente, da morte do réu. Se é a morte do réu, artigo 107, inciso 1, já falamos. Artigo 107, inciso 1, falamos. E aí ocorre aqui a chamada extinção da punibilidade. Não tem nem dúvida. Vamos ver aqui a questãozinha. Ocorreu a extinção da punibilidade pela morte do agente. Acabou. Marca essa aqui, você marca e já parte para outra que pode ser um pouquinho mais problemática de se resolver, mais desafiadora, né? Mais desafiadora. E as outras, por si, está errado. Ocorre a prescrição? Não houve prescrição em relação à morte, não há. Não, nada a ver com prescrição. Ocorre a decadência é aquele direito que eu tenho de 6 meses, né? de apresentar a minha queixa-crime. Ocorreu a renúncia do Estado, ele morreu tal, pela morte. Então, são respostas que não têm nada a ver. A questão da Fundação Getúlio Vargas, ela traz para o senhor, eu vou só adiantar em relação à questão, traz para o senhor algumas questões fáceis mesmo, de chegar e marcar e tal. Por quê? Ela sabe que os senhores vão ter que perder tempo em outras questões intermediárias, de dificuldade, ou até mesmo difícil mesmo. E aí são questões dessas que não pode se perder tempo. Tá? Olhou, tenho certeza disso, vou marcar logo. Mesmo vindo na letra A, que às vezes a pessoa fala assim, pô, viu na letra A, é pegadinha. Mas não, às vezes tem certeza que está respondendo, está estudando para isso, foco, e aí não tem como errar. Então, senhores, para não ficar muito cansativo, vamos para o próximo encontro com toda a tranquilidade, tá ok? Vamos trabalhar, o próximo encontro será sobre a questão da prescrição. Aí temos que fazer 2, 3 blocos, mesmo tendo poucas questões, mas cada questão tem que ser trabalhada, porque prescrição cai bastante, e cai até na segunda fase também, que os senhores têm que escrever bastante, tem que saber tudo. Para isso, já estude essa matéria que nós acabamos de ver, de ação penal, e entre em questão de prescrição, acredito que seja a prescrição mesmo, a prescrição, e vamos trabalhar a prescrição com muita tranquilidade. E aí pegue também, a partir do 107 ao 117, 107, 117, e leia também o artigo 119, para trabalharmos, aprofundarmos muito, mas muito prescrição. Tragam a lei, leiam a lei seca e busquem bem. 107 ao 117, e também o artigo 119, que vamos trabalhar de prescrição. Tudo está ali, tudo. Todas as respostas estarão nesses artigos quando trabalharmos de prescrição. Até a próxima, senhores. Um abração a todos e um beijão a todas.